Graças a Deus, eu me sinto muito feliz de estar aqui na IBR em Algés. Me sinto muito honrado. E essa semana de trabalho aqui em Portugal, cheguei no Brasil terça-feira, tenho sido acolhido pela família IBR, Bispo Rocha, Pastor Roberto. Que carinho, que privilégio. Aleluia. Que privilégio poder desfrutar dessa comunhão, dessa recepção. Deus em Cristo continue abençoando vocês. Deus em Cristo continue abençoando esse trabalho. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém? Eu tenho uma palavra no coração, está no livro de Esther, capítulo 2. Livro de Esther, capítulo 2. Esse texto é muito conhecido, mas as verdades aqui nos edificam, nos encorajam. Esse livro é aquele que, embora não seja citado o nome de Deus, o nome de Yahvé, é aquele que mostra um Deus que controla sem aparecer. O livro de Esther começa com essa máxima: Deus controla sem que os homens percebam. É um livro que mostra o governo silencioso de Deus. É um livro que me mostra que Deus aparece na hora certa. Diga para alguém: Deus aparece na hora certa. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quantos querem palavra de Deus? Digam amém. Amém. Esther capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Observe o versículo 22, capítulo 2, eu repito. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções deram a Mordecai por isso? E responderam, nada lhe foi conferido. Amém. Quantos podem, digam, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A primeira informação que tem aqui para nós nesse texto é que Esther vai falar ao rei um fato. Ela recebe uma informação privilegiada por intermédio de Mordecai. Ela fala ao rei em nome de Mordecai, mas o rei esquece. Só que é interessante porque, embora o rei tivesse esquecido, ficou registrado. Pessoas esquecem das nossas ações, das nossas obras. Homens esquecem, mas o que você faz fica registrado.
Homens podem esquecer teu nome, mas suas obras nunca caem no esquecimento. Esse texto tem essa verdade. Podem se esquecer do teu nome em algum momento, mas as suas obras jamais cairão no esquecimento. Eu disse isso essa semana aqui em Portugal, ministrando, e em Atos capítulo 10, quando o anjo aparece ao centurião Cornélio, um homem que era piedoso, mas não era cristão ainda, o anjo aparece a ele e diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que o anjo diz? O que você orou e o que você trabalhou, o que você fez, está num memorial. Então preste atenção. As tuas orações e as tuas obras estão diante de um memorial. E esse memorial não se consulta no meu tempo, no seu tempo, mas há um tempo específico na vida de cada um de nós que esse memorial é acessado. Quantos creem nisso? A figura desse Mordecai me apresenta lições preciosas. A figura de Mordecai me apresenta lições preciosas. Existe um calendário, um cronograma dentro do livro de Esther, e que comunica muito com a nossa vida. Comunica demais. Todas as vezes que você se sentir ansioso, inquieto, preocupado, porque às vezes o calendário da vida, o ritmo, a velocidade, os tempos nos confrontam, nos desestabilizam, nos inquietam. Mas eu penso que se Mordecai ele fosse refém do tempo, se Mordecai fosse vítima do tempo, ele jamais teria alcançado os lugares de honra que Deus tinha para ele. Porque se tem duas coisas que não combinam, é a pressa humana e os propósitos eternos de Deus. Duas coisas não conversam. O livro de Esther me mostra um primeiro aspecto. Deus não trabalha com velocidade humana, Deus não trabalha na correria, Deus não trabalha na nossa pressa, Deus não trabalha no nosso relógio, Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com agenda, Deus tem uma agenda determinada para você. Foi com essa consciência que um dia o salmista orou e disse: Senhor, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. Todos os meus dias já estavam escritos no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto me ensina esse aspecto. Se eu me tornar refém do tempo, se eu me tornar amargurado porque pessoas não se lembram de mim, eu coloco tudo a perder, porque eu vou sair de lugares que Deus me plantou. O propósito de Deus, ele envolve lugares, o propósito de Deus envolve tempo, e a história de Mardoqueu me apresenta um homem que ficou durante 6 anos, quantos anos? 6 anos, sem qualquer mudança na vida dele. 6 anos. No capítulo 2 de Esther, o rei promulga uma eleição que fosse levada a eles, ao palácio do rei, todas as virgens, e que seria necessário ficar 1 ano sendo preparada para se apresentar o rei, 6 meses com mirra, 6 meses com especiarias, e durante 1 ano, Esther está sendo preparada para ser apresentada ao rei. Ela está no ambiente de preparo. Quem é o tio dela, Mardoqueu, ou Mordecai? Está do lado de fora, passeando semanalmente ao pátio, à porta, para ter notícias dela, para se informar dela. Então durante 1 ano ele fica passeando do lado de fora de um ambiente. Ele não tem acesso, ele está do lado de fora. Essa questão de estar do lado de fora de alguns ambientes às vezes nos incomoda. Ele não entra, mas ele cumpre uma agenda importante do lado de fora, durante 1 ano. O texto de Esther, capítulo 2, versículo 16, vai dizer que Esther foi levada ao rei no 10º mês do 7º ano. 10º mês do 7º ano, ela foi levada ao rei, ela se torna rainha. O rei gostou dela. E Mordecai ficou aonde? Diga para o teu irmão, do lado de fora.
Pastor, ele é um instrumento, ele acompanha, ele monitora, ele dá orientações para a sobrinha dele, e quando ela se torna rainha, ele continua no mesmo lugar? Sim. Porque Deus trabalha com propósito, Deus não trabalha com pressa. Pode parecer uma tremenda injustiça a vida desse homem, porque o capítulo 2 parece que é um capítulo de duplo esquecimento. Porque, olha só, a sobrinha se torna rainha, também não favorece ele, e o rei também não favorece ele. Então esse é um momento delicado da vida de Mordecai, ou Mardoqueu, e que às vezes nós passamos. As pessoas de dentro, como as pessoas de fora, não nos ajudam, não nos socorrem, não nos favorecem. Pessoas que têm condições de melhorar a nossa vida também não ajudam. O rei poderia melhorar a vida desse homem? Diga sim. A rainha, que é sobrinha, poderia melhorar a vida dele? Mas ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada? Porque Deus tem a medida certa da honra. A medida certa da honra não é aquela que eu crio uma expectativa. A medida certa da honra não é aquela que eu crio como a resposta para uma necessidade imediata. Sabe por que Deus não deixou que a sobrinha fizesse nada e nem o rei fizesse nada? Porque o que Deus tinha era mais excelente. A rainha Esther poderia favorecer Mordecai? Poderia. O rei poderia favorecer Mordecai? Poderia. Mas atalhos diminuem o prêmio. Se Esther abrevia os dias dele na porta e ele entra para o palácio precocemente, o máximo que ele teria era um salário mais ou menos. A história se mudaria completamente, porque no capítulo seguinte, Amã não poderia tocar nele, Amã não poderia conspirar contra ele, então mudaria todo o curso da história. Esse livro me ensina uma grande lição. Atalhos diminuem meu prêmio. Atalhos podem mudar todo o curso da tua história e comprometer a honra que Deus designou para o teu futuro. Então, ainda que alguém tenha esquecido de você, ainda que entre ano e saia ano não tem mudança, permaneça no teu lugar, permaneça na tua posição. Você não precisa orar para que Deus abrevie os dias das tuas dificuldades. Você precisa orar para que Deus te faça entender, para que Deus te dê segurança, convicção que você está no lugar certo. E é o suficiente. Sair do lugar que Deus me plantou antes da hora muda todo o curso da minha história. Pastor, quanto tempo ele ficou à porta do palácio? No capítulo 2, já se passou um ano. No capítulo 2 para o capítulo 3, versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, do ano 12º do rei Assuero. Nós já estamos no ano 12. No ano 12. Aqui, no capítulo 3, versículo 7, sabe quanto tempo faz que Mordecai está no mesmo lugar sem qualquer mudança? Diga para alguém: 6 anos. Ele fica um ano no capítulo 2, passeando à porta do pátio. Esther é levada ao rei no 7º ano, no mês 10º. Então ali ele já tem um ano. Do capítulo 2 até o capítulo 3 já se passaram 6 anos. Porque às vezes a gente lê o livro de Esther e pensa que ele ficou uma semana à porta do rei e tudo aconteceu. A gente precisa entender que Deus, Ele nos planta em lugares estratégicos, ainda que não pareça. Você pode olhar para a história de Esther e ver que esse homem, por um momento, ele pode parecer esquecido, ele pode parecer injustiçado, pode parecer um homem comum à porta. Sim ou não?
pode parecer um homem comum, mas ele está naquele lugar 6 anos. Primeiro ano, alguém passa e diz: é Mordecai. Segundo ano, alguém passa e diz: é Mordecai. Terceiro ano, alguém passa e diz: continua aí. Quarto ano, alguém passa e diz: a vida não muda, ele deve ter algum problema. Quinto ano, no mesmo lugar, alguém diz: coitado dele, entra ano, sai ano e não rompe, não avança, não vai para lugar nenhum. Sexto ano, no mesmo lugar, alguém olha e diz: tudo bem aí, Mordecai, vai morrer nesse lugar em 6 anos, não vai para lugar nenhum, não vai para a esquerda, não vai para a direita, não ata, não desata, não rompe. Mas Deus está trabalhando. Eu vim com uma palavra de profeta. O lugar que Deus te plantou tem propósito. Podem olhar para você como uma pessoa que não rompe, mas tudo que você precisa crer essa noite, que há um propósito maior. E Deus não conta a Mordecai, mas mesmo sem alcançar esse propósito, ele permanece. Tudo que você precisa essa noite é ter paz no teu coração e saber que há uma obra maior acontecendo. É no 6º ano dele a porta. E é interessante que o capítulo 2 ele é esquecido, e o capítulo 3, se você ler o capítulo 3 de Esther, a partir do 1º versículo, parece que é uma contradição, porque ele livra o rei, mas outro é honrado. O capítulo 3, se fosse o Fausto escrevendo a história, eu começaria o capítulo dizendo o seguinte: se Mordecai acabou de livrar a vida do rei de uma conspiração, então a ordem dos fatos, a ordem natural, na minha narrativa humana, qual seria? É hora de Mordecai receber o prêmio, sim ou não? Só que o capítulo 3, ele começa o seguinte: quem livrou o rei foi esquecido, e o inimigo do povo de Deus está sendo honrado. E às vezes são esses capítulos que dão um nó na nossa cabeça, e a gente vai questionar a Deus: por que que algumas pessoas que não te temem, não te honram, não te reconhecem, não te servem, têm uma vida melhor que a minha? Por que que as coisas acontecem na vida de quem não serve ao Senhor e eu continuo no mesmo lugar? Fala a verdade, quem já fez essa oração, essa reclamação a Deus? Fala a verdade. Não, eu já fiz muito isso. Já orei muito como Asaf: Senhor, olha o ímpio que prospera, que rompe, que tudo vai bem, que não tem dificuldade nenhuma. E a gente vai orando a oração do dilema do salmista Asaf. Mas Asaf diz assim: até que eu entrei na presença do Senhor. Porque quando eu entro na presença do Senhor, essas queixas se dissipam, essas reclamações se removem, a glória dele me envolve. E às vezes a glória vem, eu não tenho respostas, mas a presença dele é o suficiente para minha alma ter paz. Aleluia. É uma contradição. É um fato sem explicação. Parecia que era a hora dele. E não basta, não se trata apenas de ser esquecido. Se trata de alguém ser honrado, sem justificativa nenhuma, sem ter feito absolutamente nada. O que Amã fez para ser honrado? Procure no livro, não existe, pastor. Esther capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, engrandeceu. Agora procure uma obra que ele fez para ser honrado. Não tem. Leia o texto o livro do capítulo 1 ao 10, do 10 a 1, leia, releia, volte, abra os originais, esmiuça. Isso aqui me ensina outra grande lição. Eu não devo me desestabilizar quando quem não faz nada é honrado. Eu devo permanecer em Deus. Todo ser humano, ele sofre em alguma fase da vida com a teoria da comparação.
Se você entrar nessa onda de se comparar a alguém, você perde o equilíbrio da vida. Já pensou se Mordecai fosse comparar a vida dele com Amã? Dizer, peraí, eu estou à porta há 5 anos. Acabei de livrar o rei. Nada mudou na minha vida. E agora o rei promove quem não fez absolutamente nada. Eu vou sair do meu lugar. Tem alguma coisa errada. O capítulo 3 me mostra as contradições que estão forçando Mardoqueu ou Mordecai a sair do seu lugar. Às vezes, algumas contradições da vida vão te forçar a sair do teu lugar. Ele está enfrentando a injustiça, o esquecimento. E parece que naquele reino não existe algo que nós chamamos de meritocracia. Sim ou não? Para Mordecai não existe meritocracia. Não basta ser esquecido, não basta ser injustiçado, mas não há meritocracia. Só que o Deus que nós servimos, Ele não é injusto. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para ficar esquecido o vosso trabalho, o amor com que servistes aos santos e ainda servis. O vosso trabalho não está esquecido, mas o Senhor do tempo vai trazer à existência a recompensa no tempo dele. O texto de Mordecai, de Esther capítulo 3, me mostra que a concepção de meritocracia, ela pode nos ferir em alguns momentos. Alguém pode olhar para a tua vida, peraí, mas você merecia ser honrado. Não. Isso é uma armadilha cruel. Às vezes pessoas falam isso e estão falando a verdade. É verdade. Se alguém chegasse a Mordecai e dissesse, olha, você merecia ser honrado, estaria mentindo? Não. Mas às vezes uma verdade mal interpretada me desestabiliza. Eu saio do meu lugar. E fica 6 anos à porta. Há uma grande contradição. Ele não recebe o prêmio na hora certa. Irmãos, escute isso aqui. É possível que na vida cristã, em alguma fase da tua vida, você não receba o prêmio na hora que você achar que precisa, na hora que você achar que é a hora certa. É possível? É. Esse homem não recebeu o prêmio. Esse homem não recebeu a recompensa. Esse homem não foi lembrado. Esse homem não foi reconhecido. As coisas pareciam que não estavam acontecendo. Parece que ele ficou no esquecimento. São os dramas da vida cristã que todos nós vivemos até que chegue o tempo da promessa se cumprir. Sim ou não? São os dramas da vida cristã. Só que eu tenho dito uma coisa. Não está demorando. Deus só está acumulando. Não está demorando não. Deus está acumulando. Deus está acumulando. E eu dou glória a Deus. Porque às vezes Deus não permite que pessoas nos promovam fora de hora. Eu dou glória a Deus, porque às vezes Deus não permite que pessoas que têm condições de nos favorecer, não nos favoreçam. Eu dou glória a Deus, porque Deus nos ama tanto, que às vezes Deus não ouve essas orações. Deus não ouve. Deus controla silenciosamente. Da mesma forma que José no cárcere interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e quando o copeiro está saindo para ser reintegrado, ele olha e diz, lembra de mim, porque eu estou aqui injustiçado. Mas se passaram 2 anos, o copeiro não lembrou dele. Glória a Deus que ele foi esquecido, porque o curso da história foi preservado. E às vezes você está dizendo, eu estou esquecido, e Deus no céu dizendo, nada, eu estou preservando a tua história, eu estou preservando o teu futuro, eu estou preservando o projeto original, eu estou preservando o meu plano melhor. Então creia que Deus tem o melhor para a tua vida.
Esse homem me ensina uma grande lição. Eu posso não ter todas as respostas, mas eu também não saio do meu lugar. Note isso aí. Isso é uma palavra de Deus para o teu coração. Você pode não ter todas as respostas hoje, mas não saia do teu lugar. O reino de Deus trabalha com sincronismo, trabalha com posições. O reino de Deus trabalha de uma forma muito bem definida. Porém, no 12º ano, depois do rei exaltar Amã, e é interessante, porque o ano, esse 12º ano, ele começa de uma forma terrível. Por quê? O 12º ano começa com quem não trabalhou sendo honrado. No mesmo ano que esse homem é honrado, ele vai, pesa uma fortuna de talentos de prata para que o rei promulgue um decreto que exterminasse, que autorizasse a exterminar os judeus. Então é um ano que começa de uma forma ruim. Eu fico imaginando Mardoqueu à porta do palácio dizendo: não sei se tem mais alguma coisa para piorar. Já parou e já falou isso? Não sei se tem mais alguma coisa para piorar. É uma notícia ruim atrás da outra. Só que eu repito, não é porque existem notícias ruins sucessivamente que Deus esqueceu de você e que o plano dele não está em andamento. O capítulo 3 é um capítulo de notícias ruins. Muitas notícias ruins, porque o decreto é que no ano seguinte os judeus seriam exterminados. Só que depois desse decreto, Deus começa a trabalhar. Deus começa a mostrar o poder dele. Deus começa a mostrar a glória dele. Chegou uma notícia ruim, chegou um decreto ruim. Mordecai continua à porta do palácio. Ele não sai do lugar, ele não foge. Esse homem, ele tem resiliência. Esse homem, ele me mostra que para alcançar a promessa de Deus é necessário resistir o tempo, a injustiça, o esquecimento, a falta de meritocracia, as notícias ruins são obstáculos. 5 obstáculos que você vai ter que vencer para alcançar, para sobreviver e para chegar no tempo da promessa. O esquecimento, a injustiça, a falta de meritocracia, as notícias ruins, o tempo. Tudo isso você vai ter que superar. Diga para o teu irmão: supere o tempo, supere o esquecimento, supere as notícias ruins, a falta de mérito e o tempo da espera. Tudo isso você tem que superar. Tudo isso você tem que superar. E detalhe, permanecendo no mesmo lugar. Essa é a melhor parte. Permanecendo no mesmo lugar. Eu gosto da biografia de Davi, porque um dia Davi quis fugir. Um dia Davi foi para dentro de uma caverna em Adulão. E quando ele entra dentro de uma caverna, quer se esconder, ela tem 400 homens. O profeta Gade chega à entrada da região de Adulão, uma região montanhosa, e diz assim a Davi: Davi, sai daí. Entra na cidade, porque teu lugar não é aí, não é tempo de se esconder, mas existem hostilidades, sai daí. Mas eu sou perseguido, sai daí. Mas tudo está desmoronando, sai daí e entra na cidade. O que o profeta está dizendo? Você recebeu uma unção de reino, você recebeu uma unção de governo, e essa unção de reino, essa unção de governo, ela não se manifesta dentro de caverna, é no meio da guerra, é no meio dos ataques, é no meio das perseguições, é no meio da batalha. Então vai para a guerra, Davi. Unção de governo sobre nós. Essa unção não se manifesta nos esconderijos. Não se manifesta nos esconderijos. É no calor dos desafios, das pressões, das hostilidades, da batalha, que você vai ter as maiores experiências com Deus na sua vida. O tempo era ruim.
era ruim. Mordecai chama Esther e diz: se você se calar, de outra parte virá livramento. Esther diz assim ao rei, a Mordecai: eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame, sem que eu seja convidada. E a palavra de Mordecai é tranquila. Ela diz assim: se você se calar, de outra parte virá livramento. Porque quem aprendeu a esperar do lado de fora, quem aprendeu a depender de Deus, olha o nível de segurança que ele tem. Ele não diz para a rainha, para a sobrinha dele: se você não fizer alguma coisa, tudo vai acabar. Porque quando a gente aprende a esperar em Deus, a gente tem esse nível de confiança absoluta, que se alguém se calar, Deus levanta outro. Se alguém não fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas de um jeito ou de outro, o controle continua na mão de Deus e o livramento virá. Às vezes, Deus nos faz esperar. Deus faz com que pessoas nos esqueçam, para que cheguemos a esse nível de fé. É um nível mais alto de fé, sabendo que Deus é poderoso para livrar na hora dele, no caminho dele, da forma dele, usando quem ele quer. Mordecai está dizendo: Deus vai fazer com você ou sem você. Mas para chegar nesse nível, é só quem suporta o tempo da espera. Que é o tempo da espera que vai nos dando esse nível de dependência, de maturidade. Se lá atrás ela tivesse dado um jeitinho, ele tivesse pedido um favor e tivesse arrumado um cargo de alguma secretaria para ele dentro do palácio, ele não teria autoridade em Deus para dizer isso. Não é que você está esquecido, é que Deus quer te levar a um nível mais alto de dependência. Você não está esquecido. Deus só está te levando a outro nível. Ele olha para ela e diz assim: se você se calar, de outra parte virá socorro e livramento. Aquilo entra no coração de Esther como uma flecha. Ela diz: jejuem, vão jejuar. Jejuam por 3 dias. E quando eles jejuam, as coisas começam a acontecer. Esse livro tem uma virada fantástica, porque é o jejum que inicia um movimento, é o jejum que inicia uma virada. Irmão, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, notícias ruins sucessivamente, escute a palavra de um homem de Deus: é hora de entrar no jejum, porque o jejum ele inicia uma virada de página. Eles começam a jejuar. Esther vai para a presença do rei. O rei recebe ela favoravelmente. Ela promove um banquete. Dentro do banquete ela pede mais um banquete. Isso aqui, esse texto é interessante, porque quem olha do lado de fora diz: tem um banquete acontecendo, mas o ambiente era de guerra. Quem olha do lado de fora de uma visão carnal vai dizer: é um banquete. Mas quem olha do lado de fora de uma visão espiritual está dizendo: há uma guerra em andamento. O clima é de guerra, o ambiente é de guerra. Deus quer nos levar a esse nível nessa última hora, a entender o que acontece por detrás dos ambientes e atuar profeticamente por detrás dos banquetes. Alguém olha e diz: é um banquete, nós estamos em guerra. Mas tudo começa a virar naquela história com o jejum. Diga para o teu irmão: o jejum é uma arma de guerra. O jejum é uma arma de guerra. Pastor, eu não sei o que fazer. Vai jejuar, vai orar, vai consagrar, vai jejuar. Um jejum de 3 dias que começa uma verdadeira revolução. Um jejum de 3 dias que começa a abalar estruturas, que começa a trazer o céu. Os decretos de Deus começam a aparecer. A mão de Deus começa a operar. O rei se torna favorável. Há um banquete acontecendo. O
povo está jejuando. Irmão, se as coisas estão muito paradas e as notícias estão sendo totalmente ruins, escute a palavra: vai jejuar. Vai jejuar. Jejum precede mudanças. Eu gosto dessa expressão. Jejum precede mudanças. Humilhação precede mudanças. As mudanças na tua vida não serão precedidas por pedido de ajuda a homens. As mudanças na tua vida serão precedidas pelo jejum, pela oração, pela humilhação. Receba essa palavra. Nós temos uma tendência natural que no dia das notícias ruins, a gente abre a agenda, pega os 5, 6, 10 amigos mais influentes, que tem mais acesso, que tem mais condição, e a gente começa a ligar e pedir ajuda, sim ou não? Só que esse aqui, ele me ensina uma coisa. Nessas horas, a minha agenda só tem um. Se chama Deus Todo-Poderoso. Vai para o jejum. O povo jejua por 3 dias. São 3 dias de humilhação que começa a mudar a história. Há um banquete, e na noite daquele banquete, eu gosto disso, o rei perde o sono. O rei perde o sono. Irmãos, quando você jejua, aprende isso. Jejum, oração, humilhação precede mudanças. Precede mudanças. O que é jejum? O jejum abre o caminho para que você chegue a esse memorial. O jejum abre um caminho para chegar ao memorial. O memorial do rei, ele foi aberto quando? Quando o povo começa a jejuar. Isso é um segredo. Jejum mexe com o céu. Daniel jejuou e se humilhou durante 21 dias. Um anjo desceu para encontrar-se com ele às margens do rio Tigre, para lhe falar sobre o que iria acontecer nos dias futuros. Daniel jejuava, e quando ele vai jejuar, vai se humilhar, o livro de Daniel capítulo 9 diz assim, que o anjo Gabriel veio voando rapidamente. Preste atenção, o escritor não errou. Pastor, anjo precisa voar rapidamente? Ele já é rápido naturalmente. Veio voando rapidamente. Você nunca leu isso? Deixa eu te mostrar. Abre a Bíblia comigo no livro de Daniel. Deixa eu te contar um segredo do que vai acontecer quando você for jejuar, quando você for para a oração, quando você for para a humilhação. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que durariam as assolações, eram de 70 anos. Voltei meu rosto ao Senhor para buscar com oração, súplica, repita, com jejum, pano de saco e cinza. Então veja, Daniel está com a profecia de Jeremias, lendo, entendendo o cativeiro do povo. Ele lê o texto de Jeremias, está na carta de Jeremias, no livro, capítulo 25, que ele manda uma carta aos exilados da Babilônia. Daniel está no palácio, ele é um alto oficial. Ele poderia dizer, cada um com seus problemas. Mas quem foi levantado por Deus, as honras não mudam seu coração. Daniel recebeu muito de Deus, mas o muito que ele recebeu nunca fez ele perder a consciência da missão. Ele está com o livro de Jeremias, lendo, pastor Roberto. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda e orava. Estando eu ainda falando. Versículo 21. Falava eu ainda na oração. Quando o varão Gabriel que eu tinha visto, na minha visão ao princípio, olha o que está escrito aqui, 3 palavras, veio voando rapidamente.
rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel diz assim: eu ainda falava, e o varão Gabriel veio voando rapidamente, porque o jejum faz a igreja atuar em outro nível. O jejum nos faz atuar em outro nível. Veio voando rapidamente. Irmãos, para Daniel enxergar um anjo que vem voando rapidamente, é só no jejum que ele enxerga essas coisas. O jejum abre a tua visão para você ver o céu. Veio voando rapidamente. Existem mudanças na história da igreja, na tua vida, que vão começar a ser destravadas através do jejum e da humilhação na presença de Deus. Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. O livro de Esther me mostra que no momento crucial, 6 anos esquecido, injustiçado, sem meritocracia, esperando, Mordecai tinha todos os motivos para sair do seu lugar, para virar as costas, para mudar e dizer: eu desisto. É muita injustiça. As coisas acontecem com todo mundo, só não acontece para mim. Vai dizer que só eu orei assim? Hã? Vai dizer que só eu já reclamei assim com Deus? Mas é interessante que no momento crucial, eles vão para o jejum, eles vão para a oração. Escute a palavra de um profeta para a tua vida. Grandes acontecimentos serão destravados no segundo semestre de 2022, através de um propósito de jejum. Grandes acontecimentos serão destravados. Assim diz o Deus dessa casa a essa igreja: façam um propósito de jejum de 3 dias, porque vai destravar acontecimentos, vai destravar grandes liberações do céu. E o segundo semestre, ele vai ter uma nova realidade, ele vai ter uma nova dinâmica a partir desses 3 dias de jejum. Quem entende essa palavra e recebe ela, levante a sua mão e adore o Deus de Israel. Capítulo 6, ele me impressiona porque numa noite o rei perde o sono. Todos conhecem a história. Como é gostoso isso. Em alguns momentos, Deus faz os homens dormir. Em outros momentos, Deus tira o sono dos homens. Deus tira o sono do rei. Naquela noite é levado o memorial, o livro das memórias. Se acha escrito. É isso que eu falo. Podem ter esquecido o nome, das suas obras não. Podem ter esquecido o nome do seu trabalho não. E se em alguma situação você vive um tempo de injustiça e de esquecimento, escute a palavra de um homem de Deus. Não mude tua posição, não mude tua postura e não mude a qualidade da sua entrega. Continue entregando com a mesma qualidade, continue entregando com a mesma excelência, continua trabalhando com a mesma intensidade, continua produzindo com a mesma intensidade, porque na hora certa vai chegar a medida recalcada, sacudida, transbordante. Deus não está demorando, só está acumulando. Naquela noite, o rei perde o sono. O rei perde o sono. E às vezes a gente ora também numa pressa terrível, dizendo: Senhor, acaba com os meus oponentes, acaba com os meus opositores, acaba com os meus adversários. A gente faz umas orações ruins, gente. Só que quem precisa estar vivo para ver o que Deus vai fazer na tua vida é a oposição. São os opositores. Os opositores. Esses momentos cruciais precisa de uma plateia. O rei perde o sono. Quando o rei perde o sono, vem entrando Amã. O rei chama a mãe e diz assim: me diz uma coisa, o que você fará ao homem? O que se faz ao homem
cuja honra o rei se agrada. Ele diz: coloca no teu cavalo, coloca um anel, coloca um selo, honra ele, sai puxando no meio do reino o cavalo, dizendo: esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Ele achou que era para ele. E aí o rei diz: tá bom, faz tudo isso com Mordecai. E quando Deus começa a trabalhar, você vai ver que a tua bênção, ela passa pela mão da oposição. Quando Deus começa a trabalhar, você vai perceber que a tua bênção passa pela mão da oposição. Pela mão da oposição. O fluir da bênção, a resposta de Deus, ela passa por mãos que naturalmente jamais entregariam. Mas é Deus dizendo: é para você saber que eu não perdi o controle de nada. Para você saber que eu não perdi o controle de nada. Mordecai, fica à porta, fica no teu lugar, não se desespere, não se precipita, porque a minha bênção, a minha honra na tua vida vai passar por caminhos que nem você vai acreditar. A minha bênção vai passar por caminhos e por mãos, por pessoas que você vai cruzar os braços e vai dizer: somente Deus, porque naturalmente jamais aconteceria dessa forma. Ele é honrado, ele senta no cavalo real, veste vestes reais, coloca a cabeça, a coroa real na cabeça dele, vestes de nobres, é honrado na praça da cidade. Mas quando termina tudo isso, sabe o que acontece? Amã volta para a porta. Ô glória! Ele é honrado um dia inteiro. Só que quando termina aquilo, ele volta para a porta. Por que às vezes Deus nos faz esperar tanto? Para que quando chegue a honra, nosso coração esteja preparado. Para que quando chegue a honra, nós não venhamos nos desestabilizar, perder o chão, colocar os pés pelas mãos. Irmãos, preste atenção nisso. Deus não esqueceu de você, você não está injustiçado. É Deus que me trouxe aqui para te dizer: estou preparando o teu coração para o tempo da honra. Porque eu vou fazer na tua vida é tão grande, mas teu coração precisa estar preparado para que você saiba gerenciar a honra, para que você saiba lidar com a honra. Estou preparando o teu coração, estou trabalhando o teu coração, para que as vestes reais não roubem teu coração, para que a coroa não te desequilibre, para que a honra não te desequilibre. Mardoqueu está andando sobre o cavalo real. As fotografias, os likes, todos os canais de comunicação falam. Durante um dia ele foi notícia num país inteiro. Deus é aquele que em um dia tira um homem da porta para ser manchete em todos os noticiários de um país. Mas o coração precisa estar preparado. A palavra de um homem de Deus. Deus está preparando o coração da IBR para um tempo de honra. Não é apenas aqui em Algés. Deus está preparando a IBR para um tempo de honra nessa nação. Para um tempo de honra nessa nação. Eu acabo de receber uma palavra profética para a igreja IBR em Portugal. Deus fará algo que o nome da IBR há de expandir dentro dessa nação. Dentro dessa nação. Aleluia. Aleluia. Corações preparados para receber a honra. Era muita honra. Era muita honra. Você acha que ser notícia nos jornais do país inteiro era muita honra? Diga para o teu irmão: não era nada. Era só o começo.
Por isso que às vezes Deus trabalha tanto, nos esmiuça tanto como o barro na mão do oleiro. Nosso coração vai sendo tratado, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas convicções precisam ser remodeladas. Nós precisamos ser reconfigurados à luz da palavra, para aprender a gerenciar o nosso coração, as nossas emoções. Porque para Mordecai, o capítulo 6, assentado sobre um cavalo, é o princípio da honra. As pessoas não suportam nem o princípio da honra. Deus trabalha em nós. É o princípio da honra. Mas se o coração dele não está preparado, seriam apenas 5 minutos de fama. Deus não tem 5 minutos de fama para os seus filhos. O que Deus tem é uma honra crescente, constante, gradativa. Vai crescendo, vai rompendo. Porque quando as coisas acontecerem, quando começar a mudança na tua vida, não é para você experimentar alguns dias e depois voltar para a estaca zero. Deus está te dizendo: eu trabalho na tua história, eu governo o teu caminho, eu trabalho no teu coração, eu preparo o teu coração, porque eu não quero te dar apenas alguns momentos de refrigério, eu quero te levar para um nível de constância, eu quero te levar para um nível crescente. O que Deus tem na tua vida é crescente, é crescente. Por isso está doendo tanto, por isso o coração precisa ser preparado, por isso a gente precisa aprender a não depender de homens, por isso a gente precisa aprender a confiar, aprender a não sair do lugar, aprender a continuar trabalhando com qualidade, mesmo estando esquecido, porque o tempo da honra, ele requer um coração preparado, que possa dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga para alguém: seu coração está sendo preparado para o tempo da honra. Seu coração está sendo preparado para o tempo da honra. E só quem tem o coração preparado pode ter a atitude de Mordecai. Porque depois de um dia de honra no país inteiro, quando ele desce do cavalo, tira o manto de príncipe, tira a coroa da cabeça, para onde ele volta? Para a porta. Tem que ter um coração muito preparado. Porque depois de ficar conhecido, depois de ter um nome soprado na nação em um dia por uma grande autoridade e também um grande opositor, se não tem um coração preparado, depois ele sai se autopromovendo, dizendo: tá vendo? Eu sou o cara, vendo? A hora da virada chegou, agora vão ter que me engolir. Vai dizendo, vai contando história. Só que se ele vai por esse caminho, Deus se retira e ele fica sozinho. A grandeza do texto de um coração preparado é que quando acaba um dia de honra, ele volta para a porta, no mesmo lugar, fica parado. Por que ele volta para a porta? Por 2 razões. Primeiro, ele tem um coração preparado. Segundo, ele está me ensinando: se Deus não me falou, eu não saio do lugar, eu fico aqui. Ele sabe lidar com o dia a dia comum, ele sabe lidar com essas mudanças bruscas, com as mudanças radicais da vida. Tem épocas da vida que as coisas mudam sem explicação, radicalmente. Já vivi cada mudança na minha vida que você não tem ideia. Muda radicalmente. Só que ele volta para o mesmo lugar, dizendo: isso não sobe ao meu coração. Ele tem um coração preparado, ele tem um coração experimentado. E a grandeza é que ele volta para o lugar dele. Só que quando ele volta para o lugar dele, daqui a pouco vão chamar ele de novo. Coloca atenção no que eu vou te dizer. Se você souber lidar com o princípio da honra e permanecer no teu lugar, daqui a pouco você vai ser chamado. Se você souber lidar com o princípio da honra e permanecer no teu lugar, daqui a pouco o rei manda te chamar. Capítulo 8, eu caminho para o final.
Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Até agora, o rei não sabia quem era Mardoqueu. Agora ele vai saber. Agora ele vai saber. Porque a sua história, ela vai ser contada na hora certa, no tempo certo. Agora Ester vai saber. Depois de tudo isso, gente, se Mordecai não tem um coração preparado, Mordecai poderia olhar para Ester dizendo: está vendo? Se você tivesse lembrado de mim lá atrás, teria me poupado de muitos sofrimentos. E é o céu dizendo: poderia poupar de sofrimentos e também te privaria da honra que eu desenhei. Não peça para Deus te poupar de alguns sofrimentos. Peça para Deus te fazer entender o sentido. Peça para Deus fazer entender o propósito. Não existe sofrimento sem propósito na vida de um justo. Não existe sofrimento sem propósito na vida de um cristão. Paulo diz assim: para mim tenho por certo que as aflições do presente tempo não são a se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Mas a grandeza é que Paulo diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Por isso que às vezes Deus não deixa as pessoas se lembrarem de nós antes da hora. Deus não deixa a gente assumir alguns atalhos, porque atalhos nos impedem de experimentar isso. Deus está dizendo: você quer um atalho, você quer sair do teu lugar, você não tem ideia que aí está sendo gerado um peso de glória sobre a tua vida, um peso de glória sobre a tua história. É interessante, o peso de glória ele não é gerado nos dias bons, é gerado nas leves e momentâneas tribulações da vida. Você nunca vai ver alguém experimentando o peso de glória sem que antes tenha passado por muitas tribulações. Eu não acredito no evangelho que alguém experimenta a glória sem ter passado por tribulação. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Se hoje você está vivendo sofrimento, aflição, tribulação, fica tranquilo. Na próxima fase, a glória é certa. Ester capítulo 8, versículo 2, eu termino. Tirou o rei o seu anel que tinha dado a Amã, deu a Mordecai. E a Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Amã. Sabe aquele anel que Mordecai e Amã tinham recebido no capítulo 3? É o mesmo. Agora está na mão de Mordecai. O anel, a autoridade foi tirada da mão da oposição, foi colocada na mão de Mordecai. Sabe o que significa isso aqui? Transferência de autoridade, transferência de governo, transferência de autoridade. Por isso que você não pode sair do teu lugar. É a partir daí que o tempo do governo está começando na tua vida. Coloque os olhos no livro de Ester. Ester capítulo 8, versículo 2. Tirou o rei o seu anel. Diga comigo: o anel era do rei. Mais alto: o anel era do rei. Tinha tomado Amã e deu a Mordecai. Porque o anel não é de Amã e nem de Mordecai, é do rei. E o rei coloca na mão de quem quer e tira da mão de quem quer. A autoridade é dele. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Foi Jesus que disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele tem o poder, ele tem a autoridade. Ele tira de quem quer e entrega a quem quer. E se você permanecer, se prepare. Haverá uma transferência de governo, haverá uma transferência de autoridade, e o nome do Senhor será glorificado na tua história.
Esther capítulo 10, versículo 2. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra, sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Você tem ideia do que é um judeu ter a sua honra escrita no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Isso aqui não são... A biografia de Mordecai, ela não ficou restrita ao povo de Deus. O autor está dizendo o seguinte: quando abriam as crônicas dos reis da Pérsia e da Média, o império nasce como Medo-Persa, depois se torna persa. Quando o escritor está dizendo assim: as honras de Mardoqueu não estão escritas na história dos reis da Média e da Pérsia, está dizendo assim: se ler as crônicas de um império, o nome dele está lá. Se ler as crônicas do segundo império, o nome dele está lá. Você acha que Deus vai te honrar só para ficar conhecido aqui no meio dos crentes? E Deus está dizendo: não tem nem ideia. Não tem nem ideia do que eu quero fazer na vida dele e na vida dela. Você pode dizer: pastor, mas é muita loucura, eu sou uma pessoa comum. Quer alguém mais comum do que um porteiro? Qual era a profissão de Mordecai? Porteiro. Só que de porteiro ele vira primeiro-ministro. Se Deus pega um porteiro e faz virar primeiro-ministro, você acha que Deus não vai mudar a tua vida? Fala para o teu irmão: você está de brincadeira, né? Irmão, Deus pegar um porteiro e fazer primeiro-ministro, você acha que Deus não vai fazer alguma coisa na tua história? Você acha? Eu gosto muito de viajar. Amo chegar nos lugares, nos países, pegar um carro e dirigir, viajar. E às vezes eu fico olhando as montanhas. Eu falo: Senhor, como a nossa fé é pequena. Porque o Senhor deu uma montanha para Caleb. E tem gente que não acredita que Deus vai dar uma casa. Eu fico olhando as montanhas. Eu fico: meu Deus, Caleb teve uma montanha, Hebrom. É uma montanha. O segundo lugar mais importante de Israel até hoje é Hebrom. Irmão, você acha que Deus não pode te dar uma casa? Se Deus deu uma montanha para Caleb, que fé é essa que a gente vive? Que tempo é esse que a gente vive? Você acha que teu Deus diminuiu? Você acha que Deus perdeu a força? O Deus que expulsou 7 nações e deu uma montanha a Caleb, o Deus que te trouxe do Brasil para cá, só na ousadia debaixo de uma palavra, você acha que Ele não vai completar a obra dele? Eu cito o texto de Paulo aos Filipenses: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. A igreja fica de pé. E o tema da minha mensagem é: não está diminuindo. O céu só está acumulando. Diga comigo: não está diminuindo. O céu está acumulando. 6 anos como porteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara crachá, bom dia, boa tarde, boa noite, cara crachá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa era a vida dele. Só que ele termina como primeiro-ministro. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Entrar ano, sai ano sem melhoria, sem progresso na vida. Eu sei que é difícil. Deixa eu contar uma história aqui para você. Em 2018, o evangelista Jonathan está ali, um grande pregador do evangelho, grande profeta. Ele fez um evento, me levou para pregar.
lá no Brasil, lá na Zona Leste. Eu tinha acabado de perder emprego numa grande multinacional que eu trabalhava. Uma vida muito boa. Eu pensava que era boa. E um dia eu orei assim: Senhor, devolve a minha vida. Por que isso? Sou pregador do evangelho, a minha vida nas tuas mãos, a minha mocidade eu gastei pregando. Eu dizia: Senhor, devolve a minha vida. Devolve a minha vida, devolve o que eu tinha. Estava bom. Um dia eu fui para uma entrevista de emprego. Eu me candidatei para uma vaga que eu aceitaria ganhar 20% do que eu ganhava no último emprego. 20%. 20%. É isso mesmo, 20%. Eu era gerente numa empresa, aceitei ganhar 20%. Quando eu cheguei naquele lugar, um homem ímpio, conhecia Deus, olhou para mim, headhunter, ele viu meu currículo, leu, olhou, e ele falou essas palavras assim para mim: rapaz, desce para o teu vale, porque quando você sair do outro lado, você vai sair voando. Quem falou foi um pastor, foi um profeta? Não, foi um homem que nem conhecia Deus. Ele usou estas palavras para mim: desce para o teu vale, porque quando você sair do outro lado, você vai sair voando. Eu lembro disso até hoje. Lá na Avenida Paulista, eu subi, peguei o metrô, fui para casa de metrô. O tempo passou, foram dias difíceis. Muitas vezes eu orei: Senhor, devolve. Deus me dizia: estou preparando algo maior. Preparando algo maior. Você não entende hoje, amanhã você vai entender. Você não entende hoje, amanhã você vai entender. Um ano depois, quanto tempo? Um ano depois, eu havia começado a advogar na carreira solo. Início, muita dificuldade. Apareceu um caso para mim, muito difícil. E deixa eu te contar como Deus trabalha. O primeiro caso internacional que eu peguei, eu não ganhei R$1. Eu ganhei a causa, mas não ganhei R$1 até hoje. Eu paguei quase R$60 mil, porque todas as despesas, todas as viagens, tudo eu paguei do meu bolso. Só que dentro daquela situação, Deus abriu uma porta. E de lá para cá, essa é a 12ª vez que eu venho para a Europa a trabalho. Porque o caminho de Deus a gente não explica. Eu me lembro, pastor Roberto, que nessa fase eu recebi um valor. Num culto, havia acabado de pregar, Deus usou uma amiga, pastora, e disse assim: isso que você acha que é grande não é, é pequeno. Use isso para investir no que vai aparecer. Use isso para investir no que Deus vai colocar na tua mão. Essa porta é pequena e Deus me manda te dizer: use essa porta pequena para financiar a outra. Eu passei um ano pagando para trabalhar em um caso. Não recebi até hoje. Só que dentro daquela situação, eu tive uma vitória expressiva na área que eu atuo. E dali, Deus abriu as portas da Europa para mim. Pode parecer loucura. Só que Deus é Deus de mudanças. Diga para alguém: Deus é Deus de mudanças. Deus é Deus de mudanças. Quantas vezes, hoje quando eu olho para trás, eu tenho vergonha de ter orado como eu orei, dizendo: Senhor, devolve a minha vida porque era boa. Eu
Deus que me livre, eu não quero viver aquilo de jeito nenhum. Deus é Deus de mudanças. Nunca ore com saudade do que se foi. Nunca ore com saudade do que passou. E também nunca ore dizendo: eu vou jogar tudo para o alto, eu não aguento mais. Eu vou orar agora, mas o Espírito do Senhor me diz que há pessoas aqui essa noite a ponto de tomar decisões precipitadas. Há pessoas aqui essa noite que já têm decisões íntimas, quase que amadurecidas, dizendo: para mim não dá mais, eu vou voltar, eu vou recuar, eu vou desistir. Deus está dizendo: eu estou escrevendo a história, fica no teu lugar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Você que está aqui essa noite ouvindo essa palavra, essa palavra falou ao teu coração e você, essa semana, nesses últimos dias, tem se preparado para tomar decisões de recuar, de voltar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque Deus está dizendo: você não vai recuar. A minha palavra é avança. Pastor, eu confesso que eu estava preparado para desistir de tudo. Preparada para desistir de tudo. Pastor, eu não aguento mais. Sai do seu lugar e vem aqui à frente receber a tua vitória, o teu milagre. Vem selar essa palavra no altar. Vem selar essa palavra no altar. Bendito é o nome do Senhor. Não, você não vai voltar. A história vai começar agora. Oh, bendito é o Deus de Israel. Pastor Roberto, vem aqui, por favor. Vem aqui, pastor. Essa palavra é para a igreja. É para o rebanho que está aos cuidados de vocês. Mas Deus me diz que há um tempo de honra para ser destravado na vida de vocês. Deus está me dizendo: diga a eles que o tempo da porta está acabando. O tempo da espera. O tempo da espera. Deus me diz: eles estão enfrentando um tempo de espera. Mas esse tempo de espera está se findando. Esse tempo de espera está se findando. E começa um tempo de governo. Começa um tempo de governo. Um tempo de reconhecimento. Um tempo de governo, de vestes novas, vestes de honra. O tempo da espera doeu. Sofreu calado, no silêncio. E Deus está dizendo: pois está acabando, está acabando, está acabando. Há um tempo de honra. Esse segundo semestre de 2022, para a vida de vocês, é um tempo de honra. É um tempo de honra. Assim diz o Deus de Israel. A igreja, levante as mãos e vamos orar pelos nossos irmãos. Bendito Deus e Pai, erguemos as nossas mãos sobre os seus filhos que aqui estão. Essa geração é eleita, são filhos da promessa. E como é difícil suportar o tempo da espera. Como é difícil suportar o tempo da porta. O tempo que as coisas não acontecem. O tempo que os recursos são escassos. O tempo do esquecimento. O tempo do silêncio. O tempo da injustiça. Mas o Senhor trouxe esse povo aqui para receber vitória, receber milagre, receber graça, receber socorro. E eu abençoo os teus filhos aqui e libero uma palavra, um tempo de honra, um tempo de honra, um tempo de mudança sobre a vida dos seus filhos nessa nação.
Assim como Mordecai foi honrado numa nação estranha, ele não foi honrado em Jerusalém, ele foi honrado num país estranho, numa nação estranha. Essa igreja, esta geração vai receber honra nessa nação, vai receber honra nesse lugar. Eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Tudo que sou